como vai você? Como foi o seu dia? Muito obrigada por me permitir mais uma vez entrar aí na sua casa e poder ficar com você e com a sua família pelos próximos minutos. Estamos começando o programa A Mensagem por Elas e como é bom ter você aqui comigo. Você já orou por algo terrível que te angustia, que te faz sofrer e teve a sensação de que Deus não ouvia e não respondia às suas orações? Talvez neste exato momento você tenha acabado de se levantar de mais um clamor e aguarda uma resposta, um agir de Deus, uma cura, uma restauração, uma explicação que parece insistir e não aparecer. Quantos anos você está aguardando a sua bênção? Quantos anos você está esperando que a sua oração seja atendida? Não qualquer oração, aquela que mexe lá no fundo do seu coração e que talvez você já tenha até meio que desistido de clamar, porque já acredita que não irá mais receber uma resposta. Sente que Deus está calado sobre isso e que você tem que enfrentar sozinho essa situação. No programa de hoje, vamos estudar a história de uma mulher que se levantou como instrumento de resposta, não para uma pessoa, mas para uma nação inteira que orava há 20 anos e por todo este tempo aguardou ansiosamente uma resposta que aparentemente não via. Nós vamos para o intervalo comercial, mas não sai daí não. Já pega a sua Bíblia, já fica preparado e vem aqui comigo aprender como é que se faz para alcançar respostas às orações que parecem terem sido esquecidas por Deus. Fica aí comigo, já já a gente volta. Voltamos! Viu só como foi rapidinho? Mas antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero falar com você que é dona de casa, com você mesma. Você que dedica seus dias para servir nos cuidados da sua casa. Você que se dedica aí a cuidar do marido, cuidar dos filhos, você é dona de casa. No programa de hoje, eu irei falar sobre uma notável dona de casa que foi escolhida por Deus para, assim como você, servir. Mas não servir apenas a sua casa, mas ela foi escolhida para servir a uma nação. Quem será que foi essa dona de casa tão preciosa, hein? Bom, a resposta dessa pergunta está aqui na revista Esperança Marcadas pela Fé. E aí eu já quero te incentivar. Corre e já pede a sua revista pelo WhatsApp. Olha, anota aí o WhatsApp. É o 12 98244 4449. Eu vou repetir. 12 98244 4449. E a gente vai enviar aí para sua casa sem custo algum, com muito carinho, você vai receber aí na sua casa. Bom, o tema de hoje, a gente vai estudar um tema muito importante que fala sobre essa mulher tão preciosa, essa mulher tão diferenciada. E a gente vai ver então como que a gente faz para entender quando é que a fé ela é muitas vezes abalada, porque às vezes parece que o silêncio de Deus parece preceder a vitória. Então esse é o tema de hoje. Quando o silêncio de Deus precede a vitória. E eu quero te convidar então à Bíblia. A gente vai visitar a Bíblia, a Palavra de Deus. A gente vai lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. E a história dessa mulher tão notável está lá nos capítulos 4 e 5 de Juízes. E lá a gente vai ver uma história rica, cheia de grandes aprendizados, que com certeza serão respostas de Deus para nós neste estudo e você vai crescer muito. Então pega aí a sua Bíblia e vamos lá no livro de Juízes, o capítulo 4, os versos 1, 2 e 3.
Então, na minha Bíblia diz o seguinte: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército em Císera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, olha só, 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Olha só, que história marcante, que história muito cheia de grandes aprendizados. Sabe, Deus, Ele quer falar para o seu coração hoje através dessa história. O povo de Deus, ele estava sendo oprimido pelo rei Jabim. Sabe quanto tempo? 20 anos. Essa era a realidade. O povo estava escravizado, oprimido, em sofrimento durante 20 anos. Um outro detalhe é que o inimigo do povo de Deus, eles tinham 900 carros. Mas eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Aquelas pessoas, o povo de Israel, naquele momento, naquele episódio que eles estavam vivendo, de tanto sofrimento, eles estavam olhando de forma muito intensa para as estratégias, para a força, para as ferramentas do inimigo. E esse é um grande erro. Qual foi o grande erro do povo naquele momento? Focar nas armas do inimigo. Focar no tempo em que o inimigo estava oprimindo. E sabe, muitas vezes a gente comete esse mesmo erro. Quantas vezes a gente também já não viveu situações como essas, em que a gente foca na força do inimigo, a gente foca no quanto o inimigo está nos oprimindo. Muitas vezes a gente se vê de forma até indigna por causa do nosso pecado. E quando a gente está nessa situação, quantas vezes nós deixamos de olhar para Deus? A gente deixa de se consagrar a Deus. Aquelas pessoas lá no tempo de Israel, lá no livro de Juízes, eles estavam olhando mais para elas mesmas e quando elas olhavam para elas, elas se viam indignas, elas se viam fracas. Como assim a gente vai conseguir derrotar esse rei tão forte? Elas se viam impotentes. Ao mesmo tempo em que elas olhavam para elas e se viam frágeis, se viam fracas, sem condições de lutar para vencer aquele inimigo, ao mesmo tempo elas olhavam para o inimigo. E quando elas olhavam para o inimigo, elas olhavam e viam um inimigo muito forte, um inimigo grande, um inimigo poderoso. E a pergunta que eu quero te fazer é: como você vê os seus inimigos? Como você vê os desafios que estão à sua frente? Ao mesmo tempo, quando você olha para você, como é que você se vê? Você se vê fortalecido ou você está se vendo enfraquecida? Como você vê a si mesma e como você vê os seus inimigos? Eles olhavam, aquele povo vivendo aquela situação, eles oravam, eles clamavam, mas a sensação era a de que Deus não os estava ouvindo. Você já se sentiu sozinha nas suas batalhas? Você já teve a sensação de que Deus não te ouvia e que Ele te abandonou sozinha para enfrentar os seus inimigos e que a cada dia, quanto mais passam os dias, parece que a cada novo dia surge um novo carro de guerra, surge uma nova provação, surge um inimigo mais armado, mais forte, tentando te fazer sucumbir. E muitas vezes, nessas situações tão desafiadoras, a gente faz alguns questionamentos.
questionamos algo do tipo: onde estava Deus quando meu filho se foi? Onde estava Deus quando este câncer chegou até a minha vida? E agora que esse câncer está aqui, ele está roubando a minha paz, roubando a minha alegria. Onde estava Deus que ele não ouviu as minhas orações e agora a minha família, o meu casamento acabou? Onde estava Deus quando mais precisei dele? Sabe? Estes eram os mesmos questionamentos que o povo fazia durante 20 longos anos. Eles oraram, eles clamaram, sofreram até um dia. Um dia em que uma mulher se levantou. E quando essa mulher se levantou, a história de uma nação foi transformada porque uma mulher se levantou. Quero te convidar à Bíblia novamente. Volte aqui no livro de Juízes, o capítulo 4, e leia comigo aqui essa mulher que se levantou. Olha que coisa mais interessante. Verso 4. Juízes 4, verso 4. Débora, mulher de Lapidote, uma profetisa, liderava o povo de Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira, da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os liderava e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, e ela deu uma mensagem. E a mensagem foi: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Ourizon, e os entregará nas suas mãos. Gente, eu me emociono com essa história. Que coisa impressionante. Débora, uma mulher, uma dona de casa, como eu e como você, mas uma mulher que decidiu se levantar. O que diferenciava Débora das outras pessoas? Vamos tentar entender quais eram essas características que a diferenciavam. Primeiro, Débora era uma mulher. Débora também era uma esposa. E naquela cultura, isso significava que ela era inferior aos homens, que era dominada pelo marido. Ela deveria se sentir sem força, sem expressão. Mas a Bíblia também diz que Débora era uma profetisa. E isso significava que ela era uma mulher que andava com Deus. Quem vence as batalhas não é quem possui uma posição social, acadêmica, quem possui dinheiro, reconhecimento, fama ou poder. Não. Quer saber quem vence as batalhas? Ah, queridos, quem vence as batalhas é quem anda com Deus. Débora era uma mulher profetisa, uma mulher que andava com Deus. Então, Débora se levanta e vai até Baraque. Ela não vai até ele assim de forma insegura, duvidando, com medo, fragilizada. Não, não. Débora vai na força e no poder de Deus. Sabe por quê? Porque Débora aprendeu a tirar os olhos da força e do poder do inimigo e colocar os seus olhos na força e no poder de Deus. Débora aprendeu a tirar os olhos da indignidade. Ela não olhava para a fraqueza humana. Ela tirou os olhos disso e aprendeu a colocar os olhos na grandeza e na força e no poder de Deus. Débora sabia que desviar o olhar das nossas fraquezas e fixá-lo em Deus transforma desafios em vitórias e dúvidas em certezas.
E isso fez total diferença. Sabe, eu quero te convidar a vir até a revista. Se você ainda não pediu, aproveita, pede a sua revista aqui e aqui você vai se aprofundar mais na história de Débora. E aqui tem uma citação muito interessante aqui na página 25 e eu quero te convidar a refletir sobre isso, dizendo que a sabedoria de Débora não vinha dela mesma, mas a sabedoria de Débora vinha do Senhor. Ela não olhava mais para o inimigo, ela não olhava mais para si mesma, ou mesmo ela deixou de olhar até mesmo para o povo, porque ela aprendeu que o seu olhar devia estar direcionado para Deus. Sabe por quê? Quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós descobrimos que não há obstáculos grandes demais ou inimigos fortes demais para nos derrotar. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito especial. A pergunta é a seguinte: onde está o seu olhar? Para onde você tem olhado? Débora olha para Deus e não para Jabim. Débora olha para as ferramentas de Deus e não para os 900 carros de Jabim. Débora olha para o poder de Deus e não mais para a fraqueza do exército de Israel, que há 20 anos era derrotado, massacrado, humilhado pelo exército de Jabim. Qual é a sua batalha? Que batalha você tem enfrentado? Há quantos anos você está nessa condição de dor e sofrimento? Sabe, talvez você olhe para a sua condição e você esteja se dizendo: ah, Wélida, mas eu já fiz tudo o que eu podia para resgatar o meu casamento. Talvez você olhe para você e diz assim: eu já fiz tudo o que eu podia fazer em busca dessa cura física, mas não tem mais solução. Talvez você olhe para você e olha para o relacionamento com seus filhos, que pode estar muito fragilizado. Talvez você olhe para a condição deles e você fala assim: impossível resgatar. Talvez você está olhando para suas dívidas e você não vê mais alternativas sobre como você pode fazer para sair das dívidas. E eu quero te perguntar: para tudo, presta atenção nisso que eu vou te perguntar. Onde está o teu olhar? Para onde você tem olhado? Você tem olhado mais para a força do inimigo tentando te derrubar? Ou você está olhando para o Deus do impossível, o Deus poderoso, o Deus forte? Querida, olhe para cima. Olhe para o poder de Deus. Olhe para as ferramentas de Deus. Sabe, Débora, ela aprendeu essa lição. E por ela ter aprendido a olhar, a direcionar o seu olhar para o poder de Deus e tirar o seu olhar do poder do inimigo, sabe qual foi o final dessa história? Vou te convidar a ler. Eu quero que você vá lá para a sua Bíblia. E olha só o que aconteceu. Ainda no capítulo 4, o verso 14. Débora, ela fez algo muito especial. Débora disse a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. E olha que frase especial. Aqui diz assim: o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Sabe, quando eu leio esse verso 14, que eu acho ele tão especial, eu vejo Baraque, eu vejo ele e me vem a sensação de que ele estava muito abatido e inseguro. Mas na realidade, até dá para entender. Baraque, ele estava cansado.
Ele estava cansado dos 20 anos de liderança frustrada. Você já passou por isso? Estar na frente de uma batalha e se ver frustrado com os resultados? Baraque, ele se via como um derrotado. Mas Débora, que se levanta para fazer a diferença, aí nesse verso 14, ela entrega palavras de sabedoria, palavras de encorajamento. Ela não critica Baraque. Às vezes a gente para e pensa assim, ela devia dar um chacoalhão no Baraque. Peraí, quem você é? Você não é o líder dessa nação aqui? Como assim você está aí triste, você não toma atitude, 20 anos? E às vezes a gente é muito especialista em dizer palavras que fazem com que as pessoas percam cada vez mais a motivação, o ânimo. Mas Débora nos ensina neste episódio uma outra lição importante. Débora usa as suas palavras para erguer Baraque. Palavras, elas têm um poder muito grande. Eu costumo dizer que palavras são como sementes. As nossas palavras, elas funcionam de tal maneira que é como se a gente estivesse plantando sementes na mente das pessoas que nos ouvem aquilo que a gente comunica. Através das nossas palavras, nós plantamos amor ou ódio, esperança ou desespero, vida ou morte, doença ou saúde. E aí eu quero te fazer uma pergunta séria. Respira. A pergunta é: se você engolisse as suas palavras, será que você teria o seu corpo nutrido ou envenenado? Ui, dói, né? Mas é muito importante a gente refletir isso. Porque muitas vezes as nossas palavras estão envenenando as pessoas. Às vezes a gente pode chegar perto de alguém que já está fragilizado e as nossas palavras podem fazer com que essas pessoas fiquem ainda mais fragilizadas, adoecidas. Quais são as palavras que você tem utilizado? O que acontece quando uma profetisa se levanta? Sabe, Débora sabia que ela poderia usar palavras para levantar aquele homem que estava enfraquecido. Aquele homem que estava enfraquecido. E talvez hoje você precise também levantar um homem ou uma outra mulher, talvez um adolescente, talvez um jovem, talvez uma criança que está enfraquecido aí ao seu redor. Mas eu quero te perguntar, o que acontece quando uma mulher decide levantar alguém que está enfraquecido? O que acontece quando uma mulher entende o seu papel, a sua força, a sua liderança e assume a sua liderança, o seu papel? O que acontece quando uma mulher, quando uma dona de casa, assume o seu papel de liderança e decide se colocar sobre a direção de Deus, se decide que Deus vai ser o soberano na sua vida e agir a partir da orientação de Deus? O que acontece? O que acontece quando uma mulher decide liderar a sua casa, liderar a sua nação? Olha o que aconteceu na história de Débora. Venha comigo agora no capítulo 5. No capítulo 5, o último verso, o verso 31. O último verso, a última frase, olha que coisa incrível, diz: e a terra teve paz durante 40 anos. A terra teve paz durante 40 anos. Você está entendendo o que aconteceu? Olha só, vou te explicar. O povo de Israel havia vivido 20 anos de sofrimento, 20 anos sendo escravizados. Mas o que aconteceu quando aquela mulher decidiu se levantar sob o poder, sob a influência, sob o direcionamento de Deus? 20 anos de sofrimento
se transformaram em 40 anos de paz. Que coisa incrível! Você pode olhar para si mesma e se achar sem condições, se achar fragilizada por tantas batalhas perdidas. Mas eu quero te dizer, Deus tem planos para você. Deus tem vitórias, vitórias poderosas para você. Deus tem milagres para você. Deus tem milagres para a sua casa. Você tem buscado a Deus? O segredo para você se levantar como Débora é entender que o Senhor exerce liderança sobre a sua vida. O segredo para você se levantar como Débora é você buscar ao Senhor diariamente, é você aprender a caminhar com Deus. E quando nós caminhamos com Deus, tenha certeza que Ele caminhará com você. Ele está de braços abertos, te esperando agora, te esperando para curar as suas feridas, para sarar a sua terra que talvez esteja precisando. Ele está te esperando para te usar, para te libertar, talvez para libertar a sua família dos anos de derrota, libertar a sua família do sofrimento, libertar a sua família da dor, da vergonha, do medo, da tristeza, do sofrimento, da doença. Você é o instrumento de Deus escolhida para conduzir a sua família aos 40 anos de paz. Deus tem uma bênção especial para você. E o convite dele para você é que você se inspire na história de Débora e entenda que uma mulher quando trabalha, ela apenas trabalha, mas uma mulher quando ora, Deus trabalha. Entenda que não é a força do seu braço, mas é a força dos seus joelhos. E é na força da oração, na força da comunhão com o Deus, da comunhão com o sobrenatural, que você vai entender o direcionamento de Deus para a sua vida, para a sua família. E você vai batalhar as batalhas do Senhor e alcançar as vitórias que Ele tem para te oferecer. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos nas lutas da nossa vida. Eu quero interceder por essa mulher que me ouve agora, por este homem que está aqui me ouvindo, que precisa tirar os olhos da dor, do sofrimento, dos inimigos e colocar a sua confiança em Ti, o Deus sobrenatural, o Deus que faz coisas extraordinárias. Ó Senhor, nos ajude a caminhar contigo, nos ajude a vivermos na Tua presença e sermos transformados pela Tua graça. Amém.